Noiva bêbada tentou me trair com meu melhor amigo. Cancelei tudo e expus a vagabunda. A primeira coisa que vou dizer antes de entrar em qualquer detalhe é que, se houver apenas uma pessoa no mundo em quem eu possa confiar, essa pessoa seria meu amigo Rick. Nós passamos por muita coisa juntos, e não posso entrar em todos esses detalhes hoje, mas acreditem quando digo que ele é a única pessoa que eu sei que nunca pode me trair. Ele está na minha vida desde muito antes de eu conhecer minha namorada, que agora era minha noiva. Ela deveria se tornar minha esposa, mas isso não vai mais acontecer. Eu conheci a Jessie há 10 anos, quando eu tinha 20 anos, e começamos a namorar quase imediatamente. Ela era aventureira, carinhosa e muito generosa. Acho que a maior coisa que eu amava nela era que ela era tão diferente das garotas com quem eu estava acostumado. Muito mais pé no chão e longe de ser o tipo de garota festeira. E eu me vi realmente atraído por isso, entre muitas outras coisas. Pedi ela em casamento há 1 ano. Estávamos perto o suficiente da data do nosso casamento que já tínhamos dado entrada em vários fornecedores, mas não em tudo. Parece que vamos ter que ver quais depósitos podem ser reembolsados e quais não podem, porque ela não é o tipo de mulher em quem posso confiar. Se você me dissesse que eu estaria dizendo isso há 1 ano, eu teria te chamado de mentiroso. Uma coisa que eu sempre soube sobre ela é que ela não aguenta bebida. Ela é fraca para álcool. Quando nos conhecemos, ela era muito focada na carreira e nos estudos, mas à medida que ela se tornou mais realizada profissionalmente, havia menos razão para ela ser tão certinha. Ela saía com amigos e colegas de vez em quando, e toda vez que tinha álcool envolvido, ela ficava claramente alterada. A única coisa que eu tinha visto quando ela estava bêbada era que ela ficava muito extrovertida. Ela não ficava agressiva nem nada disso. Se tomávamos vinho em casa, ela ficava animada também. Mas não era absurdo para mim presumir que isso era apenas um benefício de ela estar bêbada em casa comigo. Ela saiu com um grupo de colegas de trabalho no dia em que eu estava trabalhando no turno da noite. Eu conhecia muitos dos colegas também, então me senti um pouco mais seguro com ela bebendo perto deles. Estava ficando tarde e eu não tinha ouvido nada dela, então eu liguei. Estava claro que ela estava bêbada porque eu tinha que fazer uma pergunta tipo 3 ou 4 vezes antes de conseguir uma resposta apropriada. Ela me disse que estava tentando ligar um carro, mas não estava funcionando, e eu disse a ela umas 10 vezes para não tentar dirigir. Deixei claro que ela poderia deixar o carro lá, mas não tinha certeza se ela estava realmente me ouvindo. Eu não podia sair do trabalho. Eu realmente não podia. Imediatamente liguei para os 2 colegas que eu conhecia, mas ambos disseram que já tinham ido embora. Perguntei por que eles a deixaram lá, mas eles alegaram que não foram os últimos a sair. Eu não podia esperar que eles descobrissem quem ainda estava lá e depois me retornassem. Então, eu simplesmente liguei para o Rick porque o bar e a casa dele ficavam do mesmo lado da cidade. Implorei para ele me ajudar a verificar como ela estava, e ele imediatamente saiu, o que é parte da razão pela qual ele sempre será meu parceiro. Rick é casado e tem 2 filhos, mas eles já estavam dormindo quando eu liguei para ele. Além disso, a esposa dele estava fora da cidade naquele momento. Deixei claro que ela poderia dormir no sofá dele sem problema, e se ela vomitasse, eu contrataria alguém para limpar o que fosse necessário. Ele não podia dirigir mais de 30 minutos para deixá-la em nossa casa quando tinha crianças sem supervisão em casa. O fato de ele ter feito isso por mim significa muito. Ele me avisou assim que chegou ao bar, e me avisou quando a encontrou. Ele disse que ela estava sentada no carro dela. Dizer que fiquei aliviado por ele ter chegado a tempo é pouco. O próximo problema, porém, era que ela não conseguia encontrar as chaves. Estava tudo em uma bolsa, mas por mais que ele procurasse, não conseguia encontrá-las. Ele se certificou de verificar bem o carro porque ia trancá-lo antes de sair. Ele perguntou às pessoas dentro do bar, mas elas não tinham encontrado as chaves dela. Disseram que as guardariam se encontrassem. Rick conseguiu colocá-la no carro, embora ela estivesse muito longe de cooperar. Ela sabia quem ele era, pelo menos. Então ele conseguiu fazer isso. Depois disso, ele a levou de volta para a casa dele. Ele ficou cerca de 30 minutos tentando controlá-la, mas eu estava feliz por poder confiar nele para fazer isso por mim quando eu não podia fazer isso sozinho. Pessoal, se você está gostando dessa história absurda, deixa o like aqui embaixo e me conta nos comentários. Você faria o mesmo que eu nessa situação? Continua aqui que a história só piora. Provavelmente umas 2 horas depois, ele me enviou uma foto dela dormindo no sofá com a legenda "Em missão cumprida". Agradeci muito por ele ter me ajudado. No dia seguinte, ele levou os filhos dele para a escola junto com ela. As chaves estavam na bolsa dela o tempo todo, e ela estava bem o suficiente para dirigir o carro dela até o trabalho sozinha. Até onde eu sabia, foi tudo o que aconteceu. Quando ela voltou para casa depois
depois do trabalho. Ela estava agindo estranhamente, mas presumi que era porque estava envergonhada de como ficou bêbada. Eu a repreendi por isso porque, como adulto, acho que todo mundo deveria saber lidar com bebida e saber quando parar. Você não deve beber tanto a ponto de começar a agir como um idiota. Não fiz muito alarde. Estava feliz que ela estivesse em casa, mas deixei claro que, se ela tivesse conseguido ligar o carro, as coisas provavelmente teriam terminado mal. Achei que era tudo até Rick entrar em contato comigo naquela noite. Ele me disse que teve que realmente processar algo que tinha acontecido na noite anterior, mas nunca esteve em dúvida que ele ia me contar o que aconteceu. Ele disse que Jessie tinha sido relativamente atirada com ele no carro, mas ele presumiu que ela pensou que era eu. No entanto, quando eles voltaram para casa, ela ficou muito mais agressiva com isso. Ele continuou repetindo que era o Rick para tentar fazê-la cair na real, mas ele alegou que ela disse, e eu sei. Ele disse que eventualmente conseguiu acomodá-la no sofá e subiu para o quarto dele. As luzes estavam apagadas e ela abriu a porta, entrou e tentou se montar nele. Ele imediatamente pegou o celular para começar a gravar porque não queria que fosse uma situação em que era a palavra dele contra a dela. Ele me enviou o vídeo e no momento em que vi, soube que não poderia mais me casar com Jessie. Além do fato de que vê-la em tal estado de embriaguez foi incrivelmente constrangedor, havia um jeito dela se jogando nele. Tudo estava acontecendo no quarto dele repetidamente. Ele continuou mencionando o nome dele e dizendo que não queria fazer nada com ela, mas ela continuava se aproximando e ele tinha que continuar empurrando-a gentilmente para trás. Ela tentou colocar a mão dentro da calça dele. Ela tentou beijá-lo. Ela tentou colocar as mãos dele entre as pernas dela e até tentou tirar o vestido antes dele impedi-la. Essa foi a vez mais física que ele ficou com ela durante todo o tempo, já que não teve escolha a não ser segurá-la para impedi-la de se despir. Dizer que me sentia enojado é pouco. Fiquei envergonhado de que ela fosse minha noiva e fiquei muito magoado por ela ter feito tudo aquilo com meu melhor amigo, que é um homem casado. Foi horrível para mim assistir. Baixei o vídeo no meu celular e imediatamente liguei para o Rick. Deixei claro que ele estava liberado e que eu não tinha problema nenhum com ele. Fiquei muito feliz por ele ter me contado, para ser sincero, porque esse é o tipo de coisa que você quer saber quando acontece. Eu estava prestes a me casar com aquela mulher e descobrir isso antes que isso acontecesse traz uma mistura de emoções. Estou triste com raiva, mas muito aliviado. Eu amava muito a Jessie, mas já passei por desilusão amorosa antes e vou sobreviver a essa também. Ainda não a confrontei, e vou fazer isso quando parecer certo, mas está claro que vou ter que cancelar o casamento. Você se casaria com alguém depois de ver um vídeo dessa pessoa agindo assim? Tenho certeza de que a resposta é não. Não sei nem como vou abordar isso, mas vou fazer acontecer. Atualização 1. Antes de decidir confrontar minha noiva sobre o que ela tinha feito, eu precisava ter certeza de que tinha a atenção total dela e que ambos tinham uma agenda completamente livre. Eu sabia que as coisas estavam prestes a ficar extremamente confusas e o tempo todo antes da conversa, lidei com muita ansiedade. Não era algo que eu estava ansioso para fazer. Eu fiz isso porque não tinha escolha. Acho que no momento em que mencionei a noite em que ela ficou bêbada, ela sabia sobre o que eu ia falar porque viu o jeito que o rosto dela mudou. Ela também sabe o quão próximos Rick e eu somos. Então ela provavelmente sabia com certeza que ele tinha me contado. Isso só me fez questionar ainda mais porque ela achou que era uma boa ideia escolher me trair com ele. De todas as pessoas, pedi que ela se explicasse. Não mencionei sobre o que, e por causa disso, ela tentou se fazer de desentendida. Ela disse que não sabia do que eu estava falando. Perguntei se algo tinha acontecido entre ela e o Rick, mas ela se fez de boba. Ela alegou que estava bêbada demais para lembrar. Isso me levou a uma pergunta importante. Então perguntei por que ela estava ficando tão bêbada em primeiro lugar. A resposta dela foi que ela não tinha intenção de ficar tão bêbada, mas eu sabia que ela não aguentava álcool bem. Então o mínimo pareceria que ela tinha bebido muito. Foi uma discussão horrível porque, se ela tinha bebido apenas um pouco de álcool e estava se jogando no meu melhor amigo, eu não queria ficar por perto para ver como seria com muito álcool. Confirmei com ela que ela não se lembrava de nada, e ela alegou que eram apenas fragmentos. Então perguntei se eu deveria responsabilizá-la por qualquer coisa que ela fizesse naquele estado de embriaguez. Ela disse que não, porque ela pode não ter estado em seu juízo perfeito ao fazer isso. Eu disse a ela que a lei não veria dessa forma e ela não disse nada. Contei que ela tinha sido extremamente inadequada com o Rick na noite anterior e que tinha tentado seduzi-lo. Ela instantaneamente negou que tinha feito isso, o que foi louco para mim porque eu sabia que ela se lembrava de muito do que tinha feito e sabia que ela sabia que o Rick me contou. Então qual era o sentido de se fazer de boba? Ela continuou se fazendo de boba mesmo quando dei os detalhes do que tinha acontecido. A única diferença foi que ela agiu cada vez mais chocada com o que eu estava alegando que ela tinha feito. Ela alegou que o Rick devia ter algum tipo de motivo oculto e era por isso que ele estava mentindo. Pedi que ela expandisse sobre isso e ela hesitou como se não devesse ter dito aquilo. Forcei para sair dela e ela alegou que talvez no estado de embriaguez dela ele tivesse tentado se aproveitar dela. Ela o impediu
explodiu e o ego dele ficou ferido. Então ele decidiu inventar mentiras. Quando ela disse isso, percebi que ela não tinha ideia de que ele a tinha gravado. Ela achou que não havia evidências, então poderia inventar coisas. Eu simplesmente ri disso. Eu teria ficado insultado por ela estar dizendo isso sobre meu amigo, mas eu já conhecia a verdadeira natureza dela. Então seria estúpido da minha parte ficar ofendido com o que eu sabia que eram mentiras numa tentativa de salvar a própria pele. Perguntei se ela sabia que ele tinha um vídeo, e assim que disse isso, ela congelou. Disse a ela que estava bêbada demais para ter notado, mas o Rick gravou um vídeo dela se jogando nele. Então eu sabia que essencialmente tudo que ela tinha acabado de dizer era uma mentira enorme. Ela tinha uma desculpa para tudo antes, mas naquele momento, ela não tinha muito mais a dizer. Perguntei se ela queria ver o vídeo, mas ela hesitou. Ela não disse sim, mas escolhi mostrar a ela de qualquer forma porque queria ver como ela iria se safar disso. Ela continuou tentando desviar o rosto, mas continuei dizendo para ela olhar. Ela assistiu ao comportamento dela, e tenho certeza de que estava trabalhando as engrenagens mentais, tentando inventar uma explicação, mas não havia nada que ela pudesse dizer que fizesse sentido. Eventualmente, ela se contentou com eu estava bêbada. Eu não sabia o que estava fazendo. Ela me disse que as ações dela quando bêbada não deveriam contar mais do que suas ações quando sóbria, mas eu disse a ela que o álcool apenas removeu as inibições. Trair não estava longe dela se foi tão fácil para ela se jogar em outro homem. Eu deveria passar o resto da minha vida preocupado que toda vez que ela tomasse uma gota de álcool, ela ficaria com outra pessoa? Ela me disse que não era tão ruim assim e que aquela noite tinha sido apenas uma noite ruim. Apontei que ela alegou ter bebido muito pouco. Então, como tinha sido uma noite ruim? Toda a defesa que ela tinha estava desmoronando e eu sei que ela estava em pânico. Ela é uma daquelas mulheres que sempre sonharam com seu casamento e como queriam que fosse. E naquele momento, eu sei que ela podia ver tudo indo embora. Eu tinha dito tudo o que queria dizer. Então simplesmente me afastei. Ela tentou me seguir para implorar, mas eu não tinha nada a dizer a ela. Não contei qual seria a minha decisão, e gosto disso. Ela vai presumir que acabou, mas sem eu dizer com certeza, ela vai ter um pouquinho de esperança a qual está se agarrando. Conversei com o Rick, que me disse que contou à esposa o que aconteceu. Ela ficou super chateada, não comigo ou com ele, mas puramente com a Jessie porque as duas tinham uma relação muito boa. A esposa do Rick considerava a Jessie uma amiga. Então, ela ofendeu mais pessoas do que apenas eu. Ela poderia ter arruinado meu relacionamento com ele. Estou tão feliz que ela não conseguiu. Atualização 2. Minha vida estava indo em uma direção e eu realmente achava que essa direção estava perfeitamente bem. Infelizmente para mim, minha ex-noiva não me deixou ter isso. E sim, eu oficialmente encerrei as coisas. Estaria mentindo se dissesse que estou completamente bem. Sim, estou feliz por ter alguém como ela fora da minha vida, mas a conheci há 10 anos. Isso é tipo 1/3 da minha vida. Dói tanto ter ela destruindo a trajetória da minha vida dessa forma. Vou me acostumar como qualquer outra desilusão amorosa. Vai doer no começo, mas vai doer menos. E um dia vou seguir em frente completamente. Paguei por muitos dos depósitos que fizemos para o casamento. A maioria deles não era reembolsável, mas consegui reaver 2 deles depois de contar minha história triste. Foi muito dinheiro pelo ralo, mas é melhor do que ter feito um casamento completo e perdido todo aquele dinheiro. Não contei a ela antes de cancelar tudo. Permanecemos naquele estado estranho em que ela estava com medo de falar comigo e não tinha ideia de qual seria nosso destino. Ela tinha perguntado 2 vezes, mas cada vez dei respostas muito vagas porque realmente queria que ela sofresse com isso. Garanti que ela descobrisse da pior maneira possível. Eu tinha uma lista de todas as pessoas que confirmaram presença no casamento junto com os endereços de e-mail. Então, escrevi um e-mail explicando absolutamente tudo o que tinha acontecido. Pedi permissão ao Rick para usar o vídeo dele, o que ele concedeu, e anexei ao e-mail. Pedi desculpas a qualquer pessoa que já tivesse feito planos, mas para ser honesto, ainda estávamos a alguns meses do casamento, então duvido que alguém tenha sido seriamente inconveniado. Soube que o e-mail tinha chegado às caixas de entrada das pessoas quando comecei a receber mensagens e ligações. Sabia que esse ia ser o caso do lado dela também. Falei com o máximo que pude para deixar claro que não era um erro ou uma pegadinha. E depois de um tempo, simplesmente parei de me preocupar porque havia muitas mensagens para atender. Tinha enviado o e-mail quando ela estava no trabalho e eu estava em casa. Então, fiquei um pouco surpreso quando ela invadiu a casa no meio do dia de trabalho. Ela nem se preocupou em mandar uma mensagem ou tentar ligar antes de voltar. Por algum motivo, senti que ela queria ser agressiva, mas não é como se ela não soubesse por que aconteceu. Acho que a verdadeira ofensa foi como aconteceu. Ela me perguntou por que eu não contei a ela para que pudéssemos ter a chance de conversar sobre isso. Deixei muito claro que não havia espaço para conversar sobre esse tipo de coisa. Ela me disse que eu estava muito errado pela forma como abordei as coisas. Ela reconheceu que tinha errado, mas eu não precisava expô-la. Ela não merecia tanto, segundo ela. Deixei claro que ela merecia mais e estava se safando fácil. Claro, ela não concordou
conversou comigo. Ela queria saber se havia alguma chance de ainda conseguirmos fazer as coisas funcionarem, e isso genuinamente arrancou uma risada de mim. Ela foi esperta o suficiente para não se incomodar em me fazer perguntas estúpidas depois disso. Assisti enquanto ela arrumava suas coisas para sair de casa. Houve um pouco de dor vendo aquela era terminar, mas eu sabia que tinha que ser assim. Estou em casa sozinho há mais de uma semana agora e é tão diferente. Novamente, é algo ao qual vou me acostumar, mas não deixa de doer. Uma coisa que posso dizer é que, se eu me envolver com mulheres novamente, o que não é algo que vai acontecer tão cedo, vou evitar mulheres que bebem como se fosse uma praga. Essa é uma bandeira vermelha totalmente nova para mim. Você pode se divertir e ser uma pessoa extrovertida sem se transformar em um bêbado cambaleante. Se há alguma moral da história, diria que é essa.